Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu queria estudar com vocês sobre o livro de Mateus, capítulo 1. O capítulo 1, de 1 a 17, ele apresenta a genealogia de Jesus, que possui grande importância no contexto no Novo Testamento. Mateus, o autor do Evangelho, tem como público principal os judeus, e sua intenção ao listar a genealogia de Jesus é demonstrar que ele é o Messias prometido. A linhagem de Jesus é rastreada desde Abraão até José, o marido de Maria. Isso não só cumpre as profecias, como também confirma o direito de Jesus ao trono de Davi, um dos requisitos do Messias esperado. Além disso, ao listar os ancestrais de Jesus, Mateus enfatiza a fidelidade de Deus à sua promessa de enviar um Salvador, mesmo quando a linhagem inclui figuras imperfeitas e pecadoras. Isso demonstra a graça de Deus, que pode trazer o Salvador por meio de uma linhagem humana e falha. Vamos explorar detalhadamente alguns nomes da genealogia de Jesus e entender o significado espiritual deles. A genealogia de Jesus ela começa com Abraão, o patriarca da fé, e o primeiro a receber a promessa de Deus de que através de sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Abraão é o pai da fé e o início do povo de Israel. A menção dele demonstra que Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão de que seu descendente seria uma bênção para as nações. Isaac, filho de Abraão, ele é uma figura importante na história de Israel. Sua vida foi marcada pelo sacrifício iminente, onde ele foi quase sacrificado por seu pai, como um ato de fé. Essa história aponta para a futura obra de Jesus, que seria sacrificado para a salvação da humanidade. Isaac representa o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, sendo o filho da promessa. Jacó, o filho de Isaac, é uma figura complexa. Ele teve seu nome mudado para Israel após lutar com um anjo. Jacó tem 12 filhos e seus descendentes se tornam as 12 tribos de Israel. A linhagem de Jesus, portanto, ela é também a linhagem do povo de Israel, que foi escolhido por Deus para ser o canal de sua revelação e salvação. Judá é um dos 12 filhos de Jacó e sua linhagem se torna central na história do Messias. O nome Judá, que significa louvor, é significativo porque a profecia de Gênesis 49:10 afirma que o cetro não se afastará da descendência de Judá. O cetro é o símbolo do reinado, e é o reinado ali de Siló, até Siló viesse, que referindo-se ao Messias. A linhagem real de Jesus, portanto, provém de Judá e não de qualquer outro filho de Jacó. A presença de Tamar, uma mulher estrangeira e viúva que engana Judá para garantir a continuidade da sua linhagem. É notável a inclusão de Tamar na genealogia de Jesus. Revela aqui a graça e a misericórdia de Deus, que usou até mesmo uma situação de engano para preservar a linhagem real. Tamar foi mãe de Pérez e Zera, ambos parte da linhagem de Jesus. Pérez, filho de Tamar e de Judá, é uma figura importante na genealogia. Embora a sua história tenha começado em um contexto complicado, com a história do nascimento de gêmeos, ele representa a continuidade da promessa de Deus. A descendência de Pérez se tornaria parte da linhagem real de Israel, culminando na vinda do Messias. Ruth, uma moabita que se casou com Boaz, se destaca na genealogia como uma estrangeira. Sua história de lealdade a Noemi e a sua aceitação ao rei de Israel, ao Deus de Israel, é um símbolo da acolhida dos gentios no plano de salvação de Deus. Sua inclusão na linhagem de Jesus enfatiza a ideia de que a salvação ela não é restrita somente aos judeus, mas aberta a todas as nações. Davi, o rei de Israel, é uma das figuras mais importantes da genealogia de Jesus. Ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. A promessa de Deus a Davi de que a sua descendência reinaria para sempre se cumpre em Jesus, que é o Rei Eterno, o filho de Davi. A história de Betseba, mulher de Urias, ela é outra demonstração da graça de Deus. A história de Betseba e Davi é marcada pelo pecado de adultério e homicídio.
mas a graça de Deus alcança até essas falhas e a linhagem continua com o filho de Davi e Betseba, que é o Salomão. Salomão, o filho de Davi e Betseba, foi o rei que construiu o templo de Jerusalém e governou com sabedoria. Ele representa a continuidade da linhagem real. A promessa de que o Messias seria um descendente de Davi é concretizada por meio de Salomão e finalmente de Jesus. Mateus prossegue com a genealogia até chegar em José, marido de Maria. A linhagem segue através de vários reis de Judá até culminar em Jesus, o verdadeiro rei eterno e Messias prometido. A genealogia de Jesus em Mateus 1 é rica em significado teológico e historicamente. Ela não apenas confirma que Jesus é o Messias prometido, mas também destaca a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo através de figuras imperfeitas. A inclusão de mulheres como Tamar, Ruth e Betseba mostra a graça divina, e a linhagem de Davi e Abraão sublinha que Jesus é o Rei eterno e Salvador de todas as nações. A genealogia também nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da misericórdia de Deus. Deus escolheu trabalhar com pessoas falhas para cumprir seus planos divinos, mostrando que mesmo em nossas imperfeições podemos ser instrumento de sua vontade. A genealogia de Jesus apresentada em Mateus é de grande importância, pois estabelece Jesus como descendente de Davi, cumprindo as promessas feitas a ele no Antigo Testamento. A genealogia começa com Abraão e vai até José, o marido de Maria. Através dessa linhagem, Mateus busca demonstrar que Jesus não é apenas um Messias prometido, mas também o cumprimento das profecias. A presença das figuras como Davi e Abraão no texto mostra a continuidade da aliança de Deus com seu povo, apontando para a vinda do Salvador prometido. É interessante notar que Mateus inclui na genealogia mulheres com histórias fora do padrão, como Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, que é Betseba. Isso revela a graça de Deus, que pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para cumprir seus propósitos. José, homem justo, se vê diante de uma situação difícil quando descobre que Maria, sua noiva, está grávida. De acordo com a lei judaica, ele poderia repudiá-la publicamente, mas escolhe agir com misericórdia e planejamento discreto. Então um anjo aparece a José em um sonho, explicando que a criança que Maria carrega foi gerada pelo Espírito Santo, cumprindo uma profecia. O anjo instrui José a não temer e a tomar Maria como sua esposa, pois ela dará a luz ao Salvador da humanidade. Esse episódio revela a sensibilidade e obediência de José, que ao receber o comando divino, aceita a responsabilidade de seu pai terreno de Jesus. O nome de Jesus tem um significado muito profundo. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus é uma forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. O anjo explica que o nome de Jesus não é uma escolha comum, mas uma declaração profética da missão divina de resgatar a humanidade. O Salvador vem para libertar seu povo do pecado, que é a separação entre a humanidade e Deus. Esse versículo enfatiza a razão principal para o nascimento de Jesus. Ele veio para salvar e restaurar a humanidade ao seu Criador. Mateus cita a profecia de Isaías 7,14, que previu o nascimento virginal de Emanuel, um nome que significa Deus conosco. Ao fazer isso, ele reforça a ideia de que o nascimento de Jesus não é apenas um evento histórico, mas um cumprimento de uma promessa divina. Jesus, sendo Deus conosco, traz a presença de Deus de maneira tangível à terra. Essa conexão com a profecia de Isaías mostra como Deus sempre teve um plano para salvar a humanidade, planejado desde lá do Antigo Testamento, tudo planejado para trazer salvação para a humanidade. José, depois de receber a orientação divina,
segue a plena obediência. Ele toma Maria como esposa e, mesmo sabendo que ela estava grávida de outro, a aceita como sua, sem consumar o casamento até o nascimento de Jesus. Esse gesto de obediência não é apenas uma ação prática, mas também uma demonstração de fé e confiança nas promessas de Deus. José é um exemplo de como a obediência a Deus deve ser prioridade, mesmo diante das dificuldades e incompreensões do mundo. O nascimento de Jesus ele ocorre em um contexto de grande turbulência. A Palestina ela estava sob o domínio romano e os judeus esperavam a chegada de um Messias que os libertasse do império opressor. O governo de Herodes, que governava a Judéia sob a autoridade de Roma, era marcado por violência e corrupção. A espera pelo Messias, portanto, ela era uma espera intensa por um salvador político, um líder político e um líder espiritual. O líder político e o líder militar. O nascimento de Jesus, em contraste, apresenta um salvador pacífico e espiritual, cuja missão era a redenção da alma, não uma revolução política. O nascimento de Jesus, além de ser um evento histórico, tem um profundo significado espiritual. Jesus não vem apenas como uma criança, mas como a encarnação de Deus na terra. Ele é a expressão do amor divino, a manifestação da misericórdia de Deus e o cumprimento das promessas feitas ao seu povo. O fato de Jesus nascer em umas circunstâncias tão humildes em Belém mostra a humanidade e a acessibilidade de Deus para com a humanidade. José lhe desempenha um papel crucial na vida de Jesus como seu pai terreno. Embora não seja o pai biológico de Jesus, ele assume a paternidade com amor e responsabilidade. Ele protege Maria e Jesus em momentos críticos e cuida do menino, criando em um ambiente seguro. O exemplo de José nos ensina sobre paternidade, responsabilidade e cuidado espiritual, mesmo sem ser o progenitor biológico. O Evangelho de Mateus, ao relatar o nascimento de Jesus, foca em aspectos específicos da história para enfatizar o cumprimento das profecias judaicas. Comparando os evangelhos de Marcos, Lucas e João, Mateus ele oferece uma ênfase única na genealogia e nas conexões com o Antigo Testamento. Lucas também aborda a infância de Jesus, mas com maior foco nas figuras de Maria e dos pastores. Mateus, por outro lado, destaca a confirmação de Jesus como o Messias prometido, o que ressoa profundamente com o público judeu. O estudo de Mateus 1 traz lições preciosas para a vida cristã. Primeiramente, aprendemos sobre a importância da obediência a Deus, como exemplificado por José. A fé de José nos desafia a seguir a orientação divina, mesmo quando a situação parece difícil. Além disso, a genealogia de Jesus nos lembra da grandeza de Deus em cumprir seus planos, mesmo através de pessoas e situações imperfeitas. O nascimento de Jesus também nos chama a refletir sobre o verdadeiro propósito do Natal, que não está em celebrações materiais, mas na presença de Deus conosco, trazendo esperança e salvação a todos. Deixa eu orar por você. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por tua fidelidade e misericórdia reveladas através da genealogia de Jesus. Ao olharmos para as gerações que nos antecederam, vemos como tu, Senhor, em tua sabedoria infinita, tens trabalhado em meio às falhas humanas para cumprir os teus planos perfeitos. Através de figuras imperfeitas, tu mostrastes a tua graça e através da linhagem de Davi e Abraão e tantos outros, revelastes a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, nos ensina a confiar em teus planos, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Ajuda-nos a seguir o exemplo de fé e obediência de José, de humildade e coragem, e das mulheres mencionadas nessa genealogia, e de gratidão à reverência ao Rei Eterno Jesus. Que assim como tu fostes fiel em cumprir as tuas promessas, possamos viver com fé,
sabendo que Tu és fiel para cumprir Tuas promessas em nossas vidas. Que o nascimento de Jesus seja sempre uma lembrança do Teu amor imensurável e da salvação que Ele trouxe ao mundo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Pega esse estudo, querido, que é um estudo abençoado, e tenha um dia abençoado, e o final de semana também abençoado. Que Deus ele derrame as suas bênçãos sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, cuide de você, te dê muita alegria e que você seja uma expressão do amor de Deus aqui na terra. Fique com Deus, a paz do Senhor.